Olá meninas, sejam muito bem-vindas de volta. Nós estamos na nossa terceira aula do módulo 2, o módulo onde nós estamos falando sobre a gestão de nós mesmas. Na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre autoconhecimento, falamos sobre autoconfiança e falamos sobre inteligência emocional. Na segunda aula, nós falamos sobre a gestão da energia, sobre alta performance e sobre a síndrome da impostora. Agora, nessa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre programação neurolinguística, PNL. Nós vamos falar sobre meditação e mindfulness e vamos falar sobre imagem e postura. Muito bem. Quando a gente fala sobre mindfulness e meditação, a gente tem que entender um pouquinho o conceito de neurociência. Afinal de contas, o que é a neurociência? A neurociência é o estudo do sistema nervoso. É um campo da ciência que investiga o cérebro, a medula espinhal e os nervos. As funções cognitivas, explora como o sistema nervoso controla as funções como pensamento, memória, emoções, linguagem e comportamento. E as suas aplicações práticas, que seria em diversas áreas, como saúde mental, educação, tecnologia, desenvolvimento e desenvolvimento de medicamentos. A importância da neurociência na nossa vida no dia a dia, Então, com certeza com relação à saúde mental, Então, a neurociência ajuda a compreender as doenças como ansiedade, depressão, levando aos tratamentos mais eficazes. Também auxilia na tomada de decisões, que seria o processo de entender os movimentos cerebrais, como eles influenciam as decisões e nos permitem fazer escolhas mais racionais e conscientes. Também tem uma relevância no que diz a educação, então conhecer como o cérebro aprende, como otimiza os métodos de ensino, tornando o aprendizado mais eficiente e prazeroso. E também tem uma relação aí com o nosso bem-estar, que seria a oferta de ferramentas para lidar com o estresse, para melhorar o nosso sono, aumentar o foco, promovendo aí uma vida mais equilibrada. Aí a gente já falou um pouco sobre isso na aula anterior, mas eu queria continuar nessa discussão um pouquinho mais sobre o impacto do estresse, no nosso cérebro, Então, em primeiro lugar, vem com o aumento do cortisol, O estresse crônico eleva o cortisol, prejudicando a memória e a concentração. Tem a redução da plasticidade, capacidade do nosso cérebro de se adaptar e aprender, ela fica diminuída, Desregulação emocional, ou seja, aumento da ansiedade, irritabilidade, dificuldade de controlar as nossas emoções e os danos neurodegenerativos, que seria o estresse crônico, ele aumenta o risco de doenças como Alzheimer, Uma pessoa que vive constantemente sob condições de estresse, ela tem a possibilidade de desenvolver doenças como a de Alzheimer mais ampliadas, aumentadas. E aí aqui vem uma discussão sobre o poder da neuroplasticidade. O que significa isso? É muito relacionado ao crescimento cerebral, O nosso cérebro está em constante desenvolvimento, formando novas conexões e expandindo a capacidade.
né? O aprendizado e a experiência estimulam o crescimento de novas células cerebrais, aumentando plasticidade, né? E um rewiring, que seria o religamento cerebral, né? Através de prática e treinamento, podemos fortalecer conexões neurais, reorganizar o cérebro e moldar novas habilidades e comportamentos. A neuroplasticidade nos permite superar desafios e alcançar novos patamares. E aqui a gente trouxe um pouquinho mais, né? A gente já falou sobre isso, mas mais algumas dicas, né, práticas para reduzir o estresse, que seriam os exercícios de respiração, seria a meditação, seria a prática de yoga e o tempo na natureza, né? Quanto mais tempo a gente passa em contato com a natureza, mais a gente tem a nossa condição de estresse reduzida, né, diminuída, né, porque a gente tem mais essa sensação de paz. Os outros a gente já falou, né, técnica de respiração profunda, prática de meditação, os movimentos do yoga que promovem o relaxamento físico. Então, tudo isso a gente já falou aí nas aulas anteriores. E alguns exercícios que ajudam a estimular a nossa neuroplasticidade, né? Que seria a prática aí de desenvolver, de trabalhar com quebra-cabeças, né? Os desafios mentais, como os jogos de tabuleiro e outros tipos de quebra-cabeça, né? Que estimulam o raciocínio lógico e criativo. A aprendizado de idiomas, né? Dominar o novo idioma desafia o cérebro a formar novas conexões, fortalecer áreas relacionadas à linguagem. Aprender algum instrumento, né? Música, tocar um instrumento musical ativa múltiplas áreas do cérebro, estimulando a coordenação, a memória e a criatividade. E a dança, que a gente já falou sobre dança aqui, né? Então, os movimentos complexos e sincronizados que demandam o nosso foco e coordenação, fortalecendo conexões cerebrais e capacidade de aprendizagem, né? São formas da gente conseguir manter o estímulo da nossa neuroplasticidade, né? E aí aqui vem a pergunta, né? O que é o mindfulness? É a presença consciente, a prática de prestar atenção ao momento presente, sem julgamentos, observando os pensamentos, sensações e emoções, né? Cultivo da atenção, que seria o desenvolvimento da capacidade de focar sua atenção no presente, sem se deixar levar por distrações ou pensamentos intrusivos. E a aceitação sem julgamento, observar os seus pensamentos e emoções com compaixão, sem tentar controlar ou resistir a eles, né? Os benefícios da prática: redução do estresse, né? Então, a prática regular de mindfulness ajuda a controlar os níveis de cortisol, diminuindo o estresse crônico. Aumento da autoconsciência: observar os seus pensamentos e emoções com atenção permite um maior autoconhecimento e compreensão de si mesmo. Melhora do sono, nós falamos sobre isso, né, na aula do sono. Ao promover a calma mental e reduzir a ansiedade, o mindfulness contribui para um sono tranquilo e reparador. E o fortalecimento da resiliência, né? Essa prática aumenta a nossa capacidade de lidar com situações desafiadoras e superar obstáculos com mais facilidade.
Como a meditação beneficia o nosso cérebro? Com a redução do estresse, com o aumento da empatia, com a melhora do foco e fortalecimento da autoconsciência. Então, a gente já viu esse slide, inclusive, né, na aula anterior, quando a gente falou sobre os benefícios da meditação, né, que ajuda aí na redução do estresse, no controle emocional, reduzindo a produção de cortisol, aumenta o aumento da empatia, né, nas relações, melhoria do foco e essa questão do autoconhecimento e autoconsciência, né? A meditação consciente, né, uma jornada interior. E aí aqui tem um passo a passo, né, de como a gente poderia entrar nesse estado de presença profunda, né? Seria primeiro encontrar um local tranquilo, né, um ambiente calmo, confortável, livre de distrações, assumir uma posição confortável, então, uma postura ereta, com as costas retas, pés apoiados no chão ou não. Se você fizer aquela posição de borboleta, também é uma posição boa para fazer uma meditação. Concentrar-se na respiração, então prestar atenção no movimento natural da respiração, entrando e saindo do corpo. Observação dos pensamentos, então reconhecer os pensamentos que chegam e que saem sem nenhum tipo de julgamento. E a respiração consciente, né, que seria quando a mente devagar, você gentilmente traz de volta a sua atenção no processo de respiração, né? A meditação, ela busca o foco no momento presente, né? Então, vem pelo reconhecimento do pensamento, né? Observar os pensamentos sem julgamento, como algumas nuvens passando pelo céu. Então, você olha, né, para o pensamento que está vindo e deixa ele ir embora. Você não se apega a ele. Você não constrói desdobramentos desse pensamento que está passando por sua mente naquele momento. Você deixa ele passar, né? Como uma nuvem passando no céu. Isso é uma excelente forma de ver o pensamento, né? A aceitação desse pensamento, então reconhecer que o pensamento são como ondas que vêm e que vão, né? E direcionar a atenção. Gentilmente direcione sua atenção de volta para o presente, para a sua respiração e sensações corporais, né? Então aqui, gente, quando você começa esse processo de meditação, quando você começa a aprender a meditação, é muito interessante que você se concentre no processo de respiração. Então é uma das primeiras dicas que a gente aprende, né, você se concentrar na sua respiração. Na entrada e na saída de ar, entrada e na saída de ar. E você conseguir se concentrar nesse movimento do seu corpo, do diafragma, né? Como o ar entra dentro do seu corpo e sai de dentro do seu corpo. Então, a partir do momento que você se concentra nisso, você não consegue pensar em outras coisas. Você está ali concentrada, focada na sua respiração. Então, outros pensamentos não vêm na cabeça. Quando você para de prestar atenção na respiração, aí começam a vir outros pensamentos, que a ideia aqui, o objetivo aqui, é que você fique observando eles apenas, né? Deixa que eles entrem e vão embora como umas nuvens. Não se apega a eles, não cria desdobramentos sobre eles, né? Esse é bem interessante quando você está nesse processo aí, aprendendo a meditar. E aqui, desenvolvendo a paciência e a perseverança. Então aqui ele pede para que você reconheça a sua impaciência,
né? Observe quando a impaciência surge e reconheça os seus gatilhos. Pratique a respiração consciente, então utilize a respiração como uma âncora para acalmar a sua mente. Cultive a tolerância, aceite que os desafios fazem parte do processo. Redefina ou defina suas metas de uma maneira realista, né? Divida grandes objetivos em etapas menores e celebre os seus pequenos resultados ou pequenos sucessos. Reconheça e valorize cada passo dado na direção do seu objetivo. Aí aqui é como você pode inserir a técnica de mindfulness na sua rotina diária, né? Aqui as dicas são: comece pequeno, né? Comece com 5 minutos, 10 minutos e vai gradualmente aumentando esse tempo, né? Prática durante as refeições, que seria experimentar a atenção plena ao comer, saboreando cada mordida e observando os sabores e aromas. Atenção plena na caminhada, né, que seria prestar atenção a cada passo, sentindo o contato dos pés com o solo, observando as sensações do corpo. E a respiração consciente, né, ao longo do dia. Utilizar a respiração como uma âncora para acalmar a mente nos momentos de estresse. E é engraçado, gente, que tudo isso aqui parece teoria doida, né? Que a gente nunca vai conseguir implementar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Vai ser uma coisa muito distante. Mas quando você começa a praticar, quando você começa a implementar essas dicas na sua rotina, é impressionante como faz sentido, né? E como muda a nossa forma de ver a vida. Essa questão, por exemplo, da respiração consciente ao longo do dia é uma coisa que eu não prestava atenção, né? A gente pouco presta atenção na maneira como a gente está respirando, né? E o nosso cérebro precisa de oxigênio para pensar com clareza. Então, quanto mais você foca na sua respiração, né? Quanto mais você nutre, alimenta o seu corpo com oxigênio, né? Mais calmo você vai ficando. E normalmente no dia a dia, na correria, na loucura, a gente não faz essa pausa, essa parada para pensar na minha respiração. Mas faz muita diferença. A atenção plena na caminhada e nas refeições são dicas, né? Para quando você estiver praticando aí uma caminhada, você começar a buscar aí essa condição, esse estado meditativo, né, enquanto caminha. Na refeição, eu diria que é uma coisa mais difícil de acontecer, porque normalmente você não almoça sozinha, você almoça com outras pessoas, ou janta com outras pessoas. Então, nesse processo, normalmente é um processo de socialização, né? Você tá ali com outras pessoas. Eu uso muito o momento de almoço para fazer essas práticas de socialização, de networking, né? Uma forma de você usar o seu dia ativo, né, para encaixar algumas demandas, né? Então, quantas vezes eu fui almoçar com meu chefe, quantas vezes eu fui almoçar com pessoas do meu time, né? Fui almoçar com colegas, pares, né? Porque aí nesse momento você fortalece alianças, você não necessariamente precisa falar sobre trabalho nesse momento do almoço, mas você está fortalecendo a sua conexão, fortalecendo as alianças, você está exercendo um período de tempo, você está oferecendo tempo para conhecer aquela pessoa que está ali com você, né? Para permitir que ela te conheça. Então, é um pouco mais difícil para mim adaptar aí esses momentos de atenção plena e de meditação durante o almoço ou a janta, né? Mas essa dica de começar com pequenos minutos e ir aumentando é uma dica muito legal.
que na minha opinião vale muito a pena e quando a gente consegue implementar faz muito sentido. Então, gente, na verdade aqui a gente falou um pouco sobre a importância da implementação da meditação no nosso dia a dia, né? O quanto isso traz pra gente uma mente mais calma, uma mente mais estável, uma mente mais tranquila. Então eu diria que a meditação é um processo auxiliar do sono. Então você tem uma noite perfeita de sono, né, de 7, 8 horas, e aí você diretamente amarra ali, né, conecta com o processo de meditação. Logo quando você acorda ou logo quando você retorna de um exercício físico, você já entra nesse estado de meditativo, né? E aí você tem esse processo de limpeza química, de desintoxicação, de clareza mental concluído, completo, né? Você fez isso durante toda a noite e você concluiu isso nesse processo da sua rotina matinal. Quem conseguir incluir um pedacinho de meditação também antes de dormir, também faz muita diferença, tá? Por exemplo, eu gosto muito de fazer orações com a minha filha antes de dormir. Então, quando eu coloco ela na cama, a gente reza toda noite. Nesse momento da nossa oração, né? A gente agradece pelo dia, pelas coisas que a gente viveu, a gente lembra como foi o nosso dia, a gente agradece pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa saúde. A gente entra num processo de gratidão, lembrando de tudo que nós temos, de tudo que nós vivemos, de quão abençoados nós somos, e também pedindo, né, pela proteção, pedindo pelo próximo dia, pela noite e assim por diante, né, pedindo que ajuda, né, de Deus e enfim, dos nossos anjos, né? E esse processo, ele leva para um processo meditativo. Eu percebo que minha filha vai entrando numa transe enquanto eu tô ali rezando com ela, né? Então isso também facilita o processo de entrada no sono, né? E aí eu concluo a noite de sono, entro no dia seguinte de novo no estado meditativo. Parece muito, gente, parece muito difícil, muita dedicação, mas ao passo que você vai fazendo, isso vai se tornando um processo muito automático. Você nem percebe que você está fazendo, né? Você vai entrando ali no seu ritmo, no seu dia a dia, e você vai implementando isso de uma forma muito automática, e você vai se tornando uma pessoa mais calma, mais tranquila, com mais controle das suas emoções, das suas reações, dos seus gatilhos. Meditação é tudo de bom. Eu recomendo que vocês apliquem, né? Eu vou deixar para vocês aqui algumas meditações guiadas, vou deixar para vocês alguns sons, né? Sons que levam a gente para esse estado meditativo, né? Alguns sons de frequência. Então a gente tem a frequência do amor, frequência da gratidão. Então você entrar no estado de meditação ouvindo essas frequências também é muito gostoso, muito valioso pra gente, né? Que ele leva a nossa frequência vibracional. E vou deixar para vocês uma frequência que ajuda a gente a trabalhar a procrastinação. São sons que ajudam que você evite aí esse processo de procrastinação. Eu vou ver também quais outros que eu tenho muitos, tenho uma biblioteca enorme de sons e mantras, né? Eu vou tentar colocar para vocês aqui alguns que eu achar que sejam interessantes para vocês ouvirem, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai seguir um pouquinho aqui para o conceito de programação neurolinguística.